Então, além dessa abordagem anotativa, que consiste basicamente em a gente ter uma única especificação com anotações dizendo exatamente quando é que cada passo do cenário vai estar ativo, para que features cada passo do cenário vai estar ativo, a gente tem uma alternativa a isso, que é a abordagem composicional. Então, na abordagem composicional, a gente divide a especificação de um cenário em partes. Então, agora a gente tem uma parte principal aqui da especificação do cenário, certo? Que é a parte que é comum a todos os clientes, a todos os produtos da linha, certo? Então, isso é o que a gente chama comunalidade, né? O que é comum a todos os produtos está especificado aqui. E as variações, o que é específico para cada feature, o que não é comum a todos os produtos, a gente coloca em outros cenários aqui, certo? Então aqui a gente está vendo os cenários que estão em cinza aqui, os cenários num cinza mais escuro, os cenários de azul aqui, certo? Então a gente especifica o que é comum num canto específico e as variações, né? Então nesses dois cenários daqui de compra e de busca de produto, todos esses passos são comuns a todos os produtos, mas a gente tem variações aqui que são ativadas apenas para produtos específicos, certo? E aí a gente tem regras dizendo que, olha, esses dois passos eles entram aqui antes de P1, certo? A gente tem especificado num canto esquerdo aí o que é comum, no canto direito o que é específico, e tem regras como essa before P1 para indicar onde é que esses passos vão ser encaixados. Então esses passos vão ser encaixados aqui antes de P1. Esses passos aqui também vão ser encaixados antes de P1. E esse passo aqui em azul ele vai ser encaixado após todo lugar que tiver a marcação Custom Preference nesse coisa comum. Então aqui, como tem essa marcação Custom Preference aqui e aqui, esse passo em azul vai ser incluído após eles, certo? Então isso é uma forma de modularizar, de separar em partes o que é comum. Tem módulos aqui que representam o comportamento comum a todos os produtos e 3 módulos aqui que representam o comportamento que é específico, né, para features específicas. E tem 2 formas de encaixar esse comportamento variável no comportamento comum. Uma forma aqui apenas referenciando o identificador do passo, uma forma aqui referenciando tags que a gente marca no texto original, certo? Então nessa situação composicional, onde a gente tem essa modularização e regras indicando como encaixar as variações no que é comum, a gente precisa de um artefato a mais, além dos cenários que estão aqui e do feature model que a gente já mostrou antes. Essa informação que a gente chama configuration knowledge, que é justamente que indica que features ativam cada cenário desse. Então se a feature update user preference estiver ativa, a gente inclui o cenário ADV03. Então aqui está o cenário ADV03. Se a feature custom preference estiver ativa, né, esse cenário vai ser incluído após todo lugar onde tiver essa tag no texto original. Aqui, por coincidência, a tag tem um nome parecido com o da feature, mas note que não é igual, não precisaria ser igual, nem precisaria ser nem parecido, mas por uma questão de legibilidade está parecido, certo? Então é isso que indica que esse cenário ADV03, né, ele vai ser usado toda vez que a feature update preferences for ativa. Tem uma outra coisa aqui, uma outra linha desse configuration knowledge indica essas 2 features, shopping cart e bônus. Se as 2 features estiverem ativas, a gente vai considerar esse cenário ADV02. Então ADV02 é incluído aqui antes do P1, só no caso de as 2 features estarem ativas. Então no caso de as 2 features não
estarem ativas ou só uma delas está ativa, a gente usa o Advice 01. Se as duas estão ativas, a gente usa o Advice 02. Se só uma delas ou nenhuma delas está ativa, a gente usa o Advice 01. Né? Então, aqui antes de P1 a gente vai incluir esses dois passos, ou esses dois passos, dependendo, certo, do ativamento dessas duas features Shopping Cart e Bônus. Né? O eShop, que é a feature principal e a obrigatória, a feature raiz do Feature Model, ela indica que a gente tem que adicionar os dois cenários que são comuns. Tá? Então, por fim, no caso da Feature Shipping Method tá ativa, a gente vai instanciar a variável SM, certo? Com o valor escolhido, né, ou combinação de valores escolhido para o Shipping Method. Então essa é a anotação, se indica aqui que esse valor que vai aparecer aqui nesse passo, ele é determinado e ele é instanciado toda vez que essa feature Shipping Method for ativada. Como ela é uma feature obrigatória, ela é sempre ativada, né? Então a gente sempre instancia SM com a combinação de valores que a gente escolheu lá em Shipping Method. Você lembra que podia ser fast, podia ser estrangeiro, qualquer combinação de valores lá era aceita. A gente pega essa combinação de valores, instancia nessa variável SM, e isso indica que o cenário final produzido para esse produto específico vai ter o valor da combinação instanciado aqui nesse ponto. Tá? Então essa é a ideia geral, né, dessa técnica composicional, ou seja, você escreve os cenários, o comportamento comum em cenários comuns, o comportamento variável em cenários que vão ser variáveis, que são chamados advices, e tem regras indicando como juntar essas duas coisas, como fazer a composição dessas duas coisas, certo? Regras que são especificadas lá no próprio advice, e aqui pelo configuration knowledge, regras dizendo quando é que cada device desse vai ser realmente integrado, vai ser realmente composto ao código, à especificação que é comum, tá? E regras também dizendo como instanciar valores de variáveis, tá? Então, com isso daqui, o que a gente tem é basicamente uma ferramenta que a gente está chamando aqui o Weaving Process, mas é uma ferramenta que pega o modelo de cenários, de casos de uso, como a gente ilustrou, com as várias partes, né? Então aqui tem 5 partes, 2 que a gente sabe que já são comuns, 3 que são advices, como a gente viu antes. Pega esse modelo especificado de forma composicional, tá? Pega o Feature Model, que indica quais são os possíveis produtos que a gente tem, e pega uma configuração de produto, que é basicamente uma escolha possível das features permitidas nesse produto. Então, nesse Feature Model daqui, por exemplo, a gente descartou a feature, uma das features do Shipping Method, mas incluiu todas as outras, né? Não precisaria incluir várias delas, que são opcionais, mas o cliente que a gente está lidando agora, ele tem interesse em todas essas features. Então a gente pediu para a ferramenta gerar um cenário que inclua todas essas features, exceto essa daqui que está um pouco mais apagada, que era o envio para o estrangeiro. Tá? E junto com o Configuration Knowledge que a gente falou, né? Então essas 3 partes é o que a gente chama a especificação da linha de produtos composicional, que é o modelo de caso de uso, Feature Model, Configuration Knowledge. Com essas 3 informações e mais essa aqui, que é a escolha feita por um cliente específico, a gente gera um documento específico aqui de requisitos, aqui 2 cenários específicos gerados com base nessas informações. Então veja que aqui só tem 2 opções de envio de mercadoria, que justamente corresponde à escolha feita aqui de só ter 2 opções, né? E a gente escolhe aqui, se a gente for ver aqui, tem, por exemplo, passos correspondentes à feature update user preference, que foi uma feature escolhida, tá? Então a ideia é essa, mudando aqui a configuração de produtos, certo? A gente gera um outro cenário, agora só respeitando as escolhas das features dessa configuração. Então, idealmente no processo a gente vai ter o
modelo de caso de uso, como a gente já viu, o Feature Model, Configuration Knowledge e várias configurações de produto, uma para cada cliente. Cada configuração vai ter ou não ter uma determinada feature que é desejada ou indesejada por um dado cliente. Então aqui, se a gente tem 4 configurações, porque a gente está interessado em trabalhar com quatro clientes diferentes, a gente vai gerar aqui 4 especificações de requisitos diferentes. Então a ideia é não alterar essas especificações de requisitos. Elas têm o papel aí como se fosse um papel de código objeto, de bytecode que foi gerado a partir de um código fonte. Então a gente identifica isso daqui como se fosse o equivalente ao código fonte, que é algo que a gente altera, ajusta, né, de acordo com as necessidades e a evolução dos sistemas, tá? Mas isso daqui é apenas gerado, é apenas algo que é gerado, a gente não vai alterar, não vai fazer manutenção em cima disso. Se a gente detectar um erro, a gente tem que voltar para cá, corrigir o erro e regerar todos os documentos. Então esses documentos regerados, esses documentos gerados, eles é um para cada cliente específico e vai ter ou não passos específicos nesses documentos, dependendo do que o cliente escolheu nas features, né? Então, um processo de, ao invés de a gente ter replicação entre os vários documentos de requisitos, tá tudo aqui centralizado, sem nenhuma replicação e através de uma ferramenta, dando como entrada os desejos, as features desejadas por cada cliente, a gente gera documentos de requisitos diferentes, um para cada configuração de produto fornecida. Lembrando que essa configuração de produto é apenas uma escolha válida de sub-features que aparecem no modelo daqui. Escolha válida respeitando as restrições, tá, que a gente tem no Feature Model. Um processo similar ele ocorre também para as linhas não composicionais, só que lá é bem mais fácil. Então basicamente para cada feature escolhida pelo cliente, a gente ativa ou desativa um passo na especificação que a gente tinha lá, e aí de novo também a partir daquela especificação comum que a gente tem para todos os produtos da feature, especificação anotativa, a gente gera um documento de requisitos específico para cada cliente.